Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia. Estamos começando hoje a temporada 2023 do EDD, que vai trazer ao longo do ano diversas pessoas para falar de assuntos ligados à economia que impactam diretamente na sua vida. A exemplo do que foi o ano passado, tivemos um ano muito complexo, trouxemos especialistas para falar dos mais variados assuntos. Esse ano, vocês já sabem que não vai ser diferente. Tivemos um começo de ano complicado, então fica com a gente ao longo desse ano para entender o que está acontecendo no cenário econômico brasileiro. Hoje o assunto pode ser um pouquinho complexo, mas impacta diretamente na sua vida. O assunto é Previdência Social. E para falar sobre isso, hoje eu recebo o Dr. Rodrigo Malagueta Kekoli, que é presidente da Comissão de Direito e Segurança Pública da OAB e atua com direito previdenciário. Dr. Rodrigo, muito prazer. Professor Rodrigo, muito prazer, seja muito bem-vindo à temporada. Obrigado pela deferência do professor. Obrigado pela deferência, eu acho que é uma classe bastante entusiasta. Nós não estaríamos aqui se não por eles, né? É isso aí. E eu acho que a gente tem que sempre fazer essa referência e essa deferência a essa classe de profissionais que são os nossos professores. Muito obrigado pelo convite, agradeço. E a gente vai falar hoje sobre o tema, né? Que hoje é um tema bastante latente. Hoje a aula é sobre Previdência. Vamos ficar nessa questão dos professores. Hoje só vai dar uma aula para mim e para todo mundo que acompanha o EDD sobre Previdência Social. A gente tem, eu acho que é uma coisa muito etérea quando se fala de Previdência Social. A gente tem muitas pessoas especialistas e outras nem tão especialistas assim, que estão quase que diariamente nos programas de economia e que falam da questão da Previdência Social. Eu queria começar esse nosso bate-papo para o senhor, para todo mundo, com você e com todo mundo que está acompanhando a gente em casa, entendendo qual que é a situação hoje da Previdência brasileira. A gente precisa realmente mudar o nosso sistema para um sistema de capitalização como era lá no Chile até o ano passado, ano retrasado? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu acho que isso é um retrocesso previdenciário. Eu penso que hoje o nosso sistema previdenciário, ele pode não ser muito sólido, mas ele é bastante eficaz, tá? Por que eu digo isso? Muitas holdings, bancos, eu não vou citar nomes aqui, mas todo ano a gente vê o governo federal dando a benevolência da quitação da dívida. Você acha mesmo que se o sistema previdenciário tivesse falindo, você, como empreendedor, daria essa benevolência de não pagamento de milhões ou trilhões, como alguns bancos recebem? A gente inclusive está passando nesses últimos dias por uma questão de calote importante aí de uma empresa grande que a gente não sabe muito para que pé que vai caminhar, mas que já se falou inclusive em perdão já vi alguns especialistas falando em perdão dessa dívida. Eu não faria, mas o governo faz em alguns momentos. Então, assim, não é justificável essa questão, esse ponto de vista de que a Previdência do Brasil hoje é um grande problema? Na minha opinião, não se justifica em nada. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. A Previdência Social ela tem um cash de pagamento bastante acentuado, mas o fluxo de entrada financeira para o sistema previdenciário é muito grande. E se você aprofundar as pesquisas, você vai ver que tudo se tira dinheiro da Previdência. Por quê? Porque eu preciso fazer uma reforma em determinado local. Da onde vai tirar o dinheiro? Porque o dinheiro da Previdência ele entra automaticamente mês a mês, porque a empresa paga e já paga direto para o INSS. Tudo bem, existe aqui um controle da Receita Federal que repassa para o sistema previdenciário, mas é tudo online. Então entra e sai, entra na Receita, sai na Previdência. Então, a meu ver, eu não entendo desta forma. Eu entendo que o sistema previdenciário é bastante eficaz aqui no Brasil e não vejo rombo no sistema previdenciário. Mas se faz necessário alguma reforma ou algum ajuste nesse processo?
Porque durante a campanha presidencial se falou muito também nessa questão de uma reforma previdenciária, assim como a revisão da reforma trabalhista e outras tantas reformas que o governo pretende implementar ao longo desse próximo ciclo. A reforma previdenciária é uma demanda urgente, na sua opinião? A reforma previdenciária sempre, ou melhor, a reforma não. A Previdência sempre terá caráter urgente, a meu ver. Por quê? Porque trata de uma verba alimentar. Então, ou seja, muitas empresas contratam o empregado e quando ele se aposenta, ela demite. E qual vai ser a fonte de renda daquela pessoa? O seu benefício previdenciário. Então, tudo que for se reformular em Previdência Social ou se for falar em Previdência Social, a meu ver, pela questão alimentar, ela tem caráter essencialista e, a meu ver, urgentíssimo. E já existe um esboço do que pretende ser feito? Então, na realidade, com a entrada do novo governo, né, fala-se em mudar algumas coisinhas aí da Previdência Social, como, por exemplo, as idades, né, para concessão de benefício de pensão por morte, as aposentadorias por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então se fala, mas ainda a gente não tem esse esboço ainda, porque a gente não sabe como o novo ministro da Previdência Social, que o Ministério foi recriado agora, né, que é o Carlos Lupe, se eu não me engano, ele vai agir. Então a gente está numa incógnita muito grande nesse sentido. É óbvio que cada governo que entra, ele quer dar a sua cara. Né? Sim, sim. Fernando Henrique, por exemplo, quando entrou, ele tirou o pecúlio. Né? Aí depois do Fernando Henrique, acho que veio o Itamar, se não me falha a memória. Ao contrário. Ao contrário. Então, do Itamar eu não vou lembrar. Collor, Itamar, Fernando Henrique. Então, Fernando Henrique... Aí entrou o Lula. Entrou o Lula. Aí o Lula ele já mexeu e já flexibilizou ainda um pouco mais aí o sistema previdenciário. A Dilma deu uma enrijecida. O Temer enrijeceu de vez. E o Bolsonaro esticou a corda de um jeito que ficou muito difícil. Né? Agora, ouve-se falar que novamente o então novo presidente, né, que é o Lula, flexibilizará novamente as regras, mas a gente ainda não sabe. A meu ver, entendo que seja algo mais benéfico aos aposentados, aos que necessitam efetivamente dos benefícios previdenciários. Essa equipe econômica que foi montada com o Haddad na Fazenda, a Tebet no desenvolvimento, o Lupe na Previdência, é um quadro auspicioso para essas mudanças? Eu acho que tem bastante possibilidade de acontecer as mudanças. São pessoas, em tese, pró-povo. Né? Pró-povo. Não quer dizer que a gente tenha que concordar com essas mudanças, porque às vezes ela pode ser um pouquinho prejudicial para o sistema financeiro brasileiro. Mas o esticar das cordas aqui nos últimos 4 anos no regime previdenciário trouxe bastante dificuldade para muita gente conseguir benefício. Muita gente mesmo. E muitas vezes essa recessão que a gente vem vivendo por conta da Covid e por conta de tudo que vem acontecendo no mundo, guerra na Ucrânia e tudo mais, isso impacta financeiramente na vida dos aposentados, que sofrem muito. 2 pontos me chamaram muito a atenção. A gente está gravando hoje, é dia 26 de janeiro, e 2 pontos me chamaram muito a atenção desde o dia 1º até hoje, dia 26, nessa questão específica da Previdência. A primeira foi o alarde que foi feito sobre a não correção da tabela do imposto de renda, que pessoas que recebem um salário e meio, iam ter que pagar a Previdência porque não foi feito um ajuste sobre isso, e aí os mercados ficaram agitados e empolvorosos, para não usar outro termo. E outro ponto é sobre a fila
da concessão de benefícios, por causa dessa questão, talvez por causa da questão da pandemia e outras tantas coisas, se acumulou um tanto de pessoas que entram com pedido de aposentadoria, de pensão e etc, que estão esperando para que esses casos sejam julgados. Você, como advogado, se deve tratar também desses pontos. Como que essas coisas chegam para você no dia a dia? Como que os clientes te procuram? Que tipo de auxílio eles te pedem para tratar desses pontos específicos no dia a dia? Recebeu muita ligação, eu vou ter que pagar imposto de renda de R$1.000. Recebeu muita ligação sobre isso? Olha, na realidade, eu vou falar com você, eu vou separar os temas. Vamos falar primeiro da aposentadoria. E depois a gente vai falar do imposto de renda. Aqui, na aposentadoria, fila sempre teve. A Lei 8.213 e o Decreto 3048, né, que rege o sistema previdenciário, eles falam o seguinte, que a Previdência Social ela tem o prazo de 45 dias renováveis por mais 45 dias para analisar o seu pedido. O que exceder disso, aí sim já está fora do prazo e tudo mais. Tem excedido? Tem, e muito. E muito. Eu tenho processos, por exemplo, administrativo que eu estou tendo que entrar com mandado de segurança para ter andamento lá. Por quê? Porque a falta de pessoal, na verdade é falta de concurso, falta de pessoal técnico. E agora com as instalações robóticas, eu já distribuí processos, porque agora é virtual, uma inovação trazida por conta da Covid, né? Eu já distribuí processos que eu terminei de distribuir e o robô indeferiu. Nem leu. Nossa. Nem leu. Então, assim, a gente está tendo que ajuizar ações na Justiça Federal para rediscutir algo que o analista e o técnico tinha que ter feito na base aqui, no primeiro contato. Só que o robô, ele é programado de uma forma que ele não entende isso daí. E o que acontece? A pessoa que precisa fica naquela fila, fica naquela agonia, aumenta a fila, aumenta gasto, aumenta tudo. A tecnologia é boa, mas tem que ser bem usada, senão não vai ser eficaz, como não vem sendo. Eu tenho processos que estão demorando em média aí de 8 a 12 meses ou mais para ser julgados. Processos iniciais, tá? Se eu for falar para você de recurso, que a pessoa, alguma coisa ali que a pessoa conseguiu o benefício, mas um período não foi considerado e esse período pode modificar a renda do trabalhador, do aposentado, esse recurso está demorando de 6 a 7 anos ou mais. Uau! Ou mais. Caramba! Ou muito mais. Mas que isso para quê? Para que passe pela primeira análise, para o primeiro julgamento de um juiz ou contando recursos, etc? Não estou falando do juiz, eu estou falando do administrativo, do posto do INSS. Uau! Do posto do INSS. É por isso que eu estou falando para você que muitas vezes aqui eu tenho que fazer o quê? Ingressar em juízo, eu pego essa documentação que está no administrativo, trago para a justiça através de uma peça processual chamada mandado de segurança e distribuo pedindo andamento aqui. Por quê? Porque não tem pessoal especializado para fazer. Então a fila demora por quê? Porque não há o quê? Investimento em pessoal. Estamos investindo sim, aonde? Em tecnologia. Mas não podemos esquecer do material humano que opera a tecnologia. Porque senão vai fadigar o sistema. Que já é fadigado. Entendi. Entendeu? Responde sua pergunta? Respondeu, total. Agora com relação ao IR. Ao IR. O IR, o pessoal não procura muito a gente para falar de IR, não. Porque IR é uma matéria tributária. Sim. Então, quem que eles procuram? Contadores. Então, claro, as pessoas que a gente tem parceria, que nós temos parceria com o escritório de contabilidade, eles nos procuram para suporte. Mas não é um número exagerado. E as pessoas estão se apavorando com essas notícias. A gente tem que tomar muito cuidado com informações que se destoam de uma realidade factível. Por quê? Porque não é assim que funciona. Muito se falou na campanha eleitoral que subiriam o teto do IR para R$5.000.
Eu acho que isso foi mais uma vez um jogo político de todos que falaram isso, independente das bandeiras. Eu não estou defendendo bandeira A, B, C, D aqui, não. Não estou, mas entendo que isso foi um jogo político. Claro, que se acontecer isso, muita gente vai ficar feliz. Mas eu não vejo espaço para que isso aconteça, ainda mais com os rombos fiscais que nós temos, né? Para mim isso soou claramente como uma campanha eleitoral inviável. Hoje, e aí até voltando um pouco à referência da minha primeira pergunta, que é a questão do rombo previdenciário que se fala tanto, hoje a gente está vivendo uma situação econômica complexa, especialmente do ponto de vista do desemprego. A gente tem um número grande de pessoas desempregadas e que, consequentemente, não estão contribuindo para a Previdência Social e que essas pessoas um dia vão ter que se aposentar. Já se tem noção do impacto que isso vai causar para o governo, para os cofres públicos e para o desenvolvimento da sociedade como um todo daqui a alguns anos? Sinceramente, eu nunca vi um estudo desse tipo. Eu advogo desde 2009, né? Sempre comecei atuando no regime previdenciário, que é o carro-chefe do escritório, mas nesses 13, 14 anos de advocacia eu nunca vi um estudo desse. Então, sinceramente, não tenho resposta para isso para você. Mas se eu for traçar uma linha tênue de certezas e incertezas e pensamentos, eu posso afirmar para você, claro que traz impacto. Claro que traz impacto. Por quê? Porque é menos pessoas contribuindo. Mas não só esse impacto. Qual é o maior impacto? O maior impacto é o cidadão. Por quê? Porque o cidadão, se ele não paga, ele não tem direito ao benefício. Quantas pessoas nos procuram no escritório e quando nós vamos fazer a análise documental dessa pessoa, a gente percebe que ela não tem mais a qualidade do segurado. Por quê? Porque conforme determina as leis 8.213 e o decreto 3048, ela perde o vínculo com o INSS, há um rompimento desse vínculo, se ela ficar no mínimo 12 meses sem contribuir com o INSS. Então você imagina uma pessoa que hoje não paga o INSS, trabalhava, eu trabalho, fui mandado embora, fiquei 12 meses, 13 meses sem pagar o INSS, sou acometido por uma grave doença, vou lá, bato na porta do INSS, me ajuda. O INSS vai falar não para mim. Vai falar não para mim por quê? Porque eu não tenho carência, eu não tenho qualidade de segurado, eu não tenho vínculo mais com o INSS. Entendi. Então esse é o maior impacto. Financeiramente, para os cofres públicos, traz impacto? Claro que traz. Mas acho que o maior impacto é para o jurisdicionado, que sou eu, que é você, que são os nossos amigos que estão nas câmeras, que são os economistas, que são todos esses. Pessoal que está em casa acompanhando a gente. Pessoal que está em casa acompanhando a gente. Rodrigo, nosso tempo é curto e eu não posso deixar de perguntar para você algo que a gente estava falando antes da gente iniciar o nosso processo, a nossa gravação aqui, que você me explicou, que eu confesso que eu não sabia, que é essa questão da revisão para a vida toda. Me explica pra gente o que é isso, se for possível de uma forma que dê para todo mundo entender, e o porquê que isso está sendo tão debatido aí entre os juristas especialistas em previdência. A revisão da vida toda é algo bastante simplório. As aposentadorias concedidas até a emenda constitucional 103/2019, ou seja, até 12 de novembro de 2019, entrava no cálculo do cômputo do valor, os valores pagos, vertidos. Eu trabalhando, eu pagava para a Previdência de julho de 94
até 2019. O resto aqui era todo desprezado. Esses valores aqui eram desprezados. Só entravam como tempo. Então, ou seja, a pessoa tinha 35 anos de trabalho contando o período anterior a julho de 94. Sim. Foi ajuizada uma ação por um escritório do Sul, que eu agora não me recordo o nome, questionando que isso aqui não poderia ser, esses valores não poderiam ser desprezados porque as pessoas pagaram e isso trazia um prejuízo financeiro para as pessoas. Né? Uhum. E esse processo chegou em repercussão geral, ou seja, aonde vai ser julgado e vai se tornar um regramento para toda a sociedade brasileira ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Houve o julgamento e por... unanimidade. Muito obrigado. De votos... os ministros... Foi do pleno ou foi da turma? Foi no pleno. Foi no pleno. Os 11 ministros entenderam que a revisão da vida toda é viável. Não foi por unanimidade, desculpa, foi por maioria de votos, porque foi 7 a favor e 6 contra. Eu peço desculpas pela informação errada. Tudo bem. Tá? Foi 7 a favor e 6 contra. E o voto final foi do ministro Alexandre de Moraes, que estava no virtual, e ele pediu vista e voltou com essa decisão. Essa decisão foi muito aguardada, foi muito esperada pela classe brasileira, porque isso traz um benefício financeiro para algumas pessoas. São todos que têm direito? Não, não são todos que têm direito. O ideal é que a pessoa procure um advogado especialista ou, se não especialista, que tenha um grande e vasto conhecimento previdenciário e que faça o que o advogado está pedindo. Lá no escritório, eu vou pedir licença para falar que lá no escritório eu não entro sem um cálculo prévio para ver se há possibilidade ou não. Por quê? Porque quando a gente fala em revisão, nós temos 3 verbos de ações: aumentar, permanecer e diminuir com possibilidade de devolução de dinheiro para os cofres da União, por erro da própria União. Aí você tem que ajuizar uma ação. Hoje a gente está falando de mais ou menos quantas pessoas que podem entrar com esse pedido de revisão? Mais de 100 milhões de pessoas. E isso impactaria enquanto para os cofres públicos ou para a Previdência? Você tem uma noção de valores? Então, é sazonal, porque tem pessoas que tinham salários anteriores a 94 altíssimos, outras nem tanto. Entendi. Mas calcula-se aí que haverá bilhões de impacto, bilhões financeiros de impacto direto nos cofres públicos. Não tem uma cifra fechada. Por quê? Porque existe aí o quê? Uma análise prévia de quem tem e quem não tem direito. Então, esse número ainda pode ser aumentado de forma exponencial ou ele pode também sofrer uma modificação menor, né? De quantidade menor. E a gente também tem que entender que nem todo mundo vai atrás disso daí. Entendi. E tem um prazo para as pessoas entrarem com esse pedido? Em regra, o prazo prescricional é de 10 anos. Isso a própria lei, mais uma vez, né, repetindo a lei. Mas contado a partir de quando? Então, cada caso é um caso. Aí a gente tem que analisar o processo, porque é muito difícil eu falar. Mas em regra, uma regra geral, porque ainda não há uma modulação dos efeitos disso feita pelo STF, em regra é do dia até 12/11 de 2019, a contar de 12/11 de 2009. Então, esse período é o período inicial. Quem se aposentou antes de 2009 pode ter direito? Pode ter direito. Existem algumas regras que a gente tem que analisar aí no meio e verificar se há essa possibilidade. Por isso a importância do cálculo, por isso a importância de se procurar um advogado que saiba fazer direitinho isso para que a pessoa não sofra, inclusive, um prejuízo financeiro no seu benefício. É isso aí. Na dúvida, procure um especialista, como o Dr. Rodrigo Malagueta Kekuli, que nos deu essa
Muito obrigado pela gentileza. Aula sobre previdência esclareceu, acho que, dúvidas de muita gente. Tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre isso. Espero que você volte numa outra oportunidade ao longo dessa e das próximas temporadas para a gente falar desses e também de outros assuntos um pouquinho mais espinhosos, mas que não deu para a gente entrar hoje. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. E para você que acompanhou o Economia Dia a Dia, esse primeiro programa de 2023, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu espero que você permaneça conosco ao longo desse ano e que, se tiver uma curiosidade, revisite os programas do ano passado, que são muito interessantes. Recebemos especialistas das mais diversas áreas para falar de diversos assuntos que impactam a sua vida diretamente todos os dias de diferentes formas. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e eu espero encontrar vocês aqui na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.